Meus amados irmãos, amigos, a paz de Deus esteja com todos nós. Para mais um vídeo, para mais um tema de hoje, antes de mais nada, peço a você que, se não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu comentário, o seu joinha e não se esqueça de apertar o sininho de notificações, porque você apertando o sininho de notificações, os próximos vídeos, os próximos conteúdos, eles vão estar avisando vocês aí através de uma notificação. Para mais um vídeo de hoje, vamos estar falando de uma pergunta, a qual, respondendo de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Sagrada Escritura, vamos estar respondendo uma pergunta. Não só esta, mas todas as perguntas também. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Embora, como eu já falei em alguns outros vídeos, os meus vídeos não é para criticar, não é para atacar ninguém, nem qualquer que seja outra coisa semelhante a isto, mas tão somente trazer um vínculo de que, como está escrito em Isaías, perdão, amados, não é Isaías, é Jeremias 6,16, mas está aí mais um motivo pelo qual devemos andar pelas Escrituras e não confiarmos em nós mesmos. Está escrito em Jeremias 6,16, disse de que, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Então, de acordo com isso, os meus vídeos tão somente para dizer que devemos andar sobre este caminho à luz da palavra de Deus. E tudo quanto fizermos, tudo que formos escolher, nossas decisões, nossos planos, será que todos estão de acordo com a Sagrada Escritura, nossas opiniões, até mesmo nosso dia a dia, o nosso falar, nossas atitudes? Será que tudo está de acordo com a palavra de Deus? Então, os meus vídeos jamais, quer que seja, para atacar, para criticar, jamais, nem sequer, nunca gostei de algo semelhante ou parecido com isto. Bom, isto é só um esclarecimento, mas para a pergunta em tema de hoje, porque há pessoas que não acreditam em Deus e Jesus Cristo, ou de outra forma, porque há pessoas que não aceitam a verdade. Falando assim, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Esta é uma pergunta para uma questão preocupante. Digo isso porque, diretamente dizendo, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Antes de lermos, vamos analisar. Convido a você para que possamos analisar antes de responder e de entender uma pergunta como essa,
Também uma observação. O fundamento de um vídeo como esse é tão somente para como posso dizer para vocês que o fundamento de tudo isso é apontar para Cristo, apontar no final de tudo isso que aponte para a salvação que é Cristo Jesus e que não venhamos a se embaraçar e nem se enrolar com as coisas desta vida. Mas a cada vídeo, a cada tema, digo a vocês que o intuito de passar é tão somente para isto, para apontar para o nosso Salvador, para apontar para a salvação que é Cristo Jesus, e o qual é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, antes de lermos, convido a você para que possamos analisar primeiro o princípio. Nós vamos entender como que é o princípio, como que foi o princípio de todas as coisas, antes de nós começarmos a chegar na resposta para uma pergunta como essa, para que não venha ficar rastro, para que não venha ficar dúvida, e nem caminho aberto para o que todos sabem que se chama adversário. Então vamos começar do começo, vamos ler para que possamos pegar do início da criação do nosso Pai, para que melhormente possamos compreender, possamos entender. Vamos ler 1 João, vamos buscar a resposta, como sempre tenho falado, à luz das Escrituras, para as nossas dúvidas, para as perguntas. Vamos ler, para que possamos começar no princípio. Vamos ler 1 João 1:1. Está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se pararmos para uma pequena pausa, nós falamos sobre a palavra princípio. E o princípio está dizendo que era um verbo. Verbo, nós possamos entender. Eu vou colocar aqui o nosso alfabeto, para que possamos entender quando se trata de verbo. Significando, digo isto, que a cada tempo e a cada palavra, a cada letra, que possamos entender quem que é este tempo, quem que é este verbo que se tornou carne, né? Então nós vamos entender o princípio, quem que criou as palavras, os nomes. Então, só para que possamos compreender, está escrito em 1 João 1:1, no princípio era o verbo. Podemos ver que está dizendo que era um tempo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava aonde? Estava no princípio com Deus. Mais adiante, nós vamos entender mais na frente, à luz desta mesma leitura, quem que é este princípio. Então, este princípio verbo, dizendo-se que estava
com Deus, dizendo-se de que esse princípio, esse verbo era Deus. Então, traz aí a resposta dizendo que por ele foram feitas todas as coisas. Lendo novamente, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E nada do que se temos hoje, nada do que se vemos e enxergamos hoje, nada, absolutamente nada do que existe, existiria sem quer que não seja feito por ele. Está dizendo que ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito já foi feito. Vemos aí que algo já foi construído, já foi feito, confirmando na frente que daquilo que se foi feito se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Vamos ler agora uma passagem bastante parecida e semelhante, quase a mesma, em Gênesis 1. Gênesis 1:1. No princípio criou. Agora podemos ver que o princípio ele cria. No princípio criou. Deus, que é verbo, os céus e a terra. Vemos uma qualidade de definição para aquilo que era formado que não existia. Então, o que existia era o tempo, e esse tempo era o tempo. Melhor dizendo, ou seja, no princípio era o verbo, era o tempo, e este verbo estava com Deus. Mas o que é que ele criou? No princípio criou Deus, que é verbo, os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia apenas o quê? Então talvez você se pergunte, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito. Agora chegamos em uma parte de Espírito. Eu te pergunto, você crê, você sente que dentro de você, eu sinto que dentro de mim? Faço esta pergunta para todos nós, para mim mesmo também. Eu sinto que dentro de mim tem uma alma, tem um espírito? Esta é uma pergunta que cada um de nós, eu respondo para mim, você responde para você mesmo. E cada um de nós fazemos o nosso exame de consciência nesse intervalo. Porque chegamos aqui a dizer-se de que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o que era no passado, naquele tempo, que era o verbo, disse: haja luz, e houve luz. Então, havendo luz, já não havia mais trevas, porque disse na frente: houve luz.
Para que possamos ir mais adiante, talvez você se pergunte, ele quem? Vamos ler Apocalipse 22:13 para adquirirmos a resposta, se é que talvez você tenha se perguntado. Ele quem? Diz ser em Apocalipse 22:13, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Princípio que? Estamos lendo em Apocalipse 22:13. Princípio que? Lemos em 1 João 1:1. Princípio que? Lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro. Ou seja, o primeiro. Para que possamos entender do que agora está a se referir, vamos entender o alfabeto. Vamos para o nosso alfabeto, para que possamos entender o tempo em que falamos, o tempo em que se chama verbo. Vamos para esse verbo que diz ser alfa. Vamos fazer um pequeno exemplo para lermos à luz daquilo que é o nosso dia a dia também, à luz daquilo que aprendemos também, sobre a língua a qual Deus concedeu que falamos. Está escrito no primeiro o indicativo, está escrito indicativo presente. Esse tempo presente, se formos julgar este verbo alfar, diz ser que eu alfo, tu alfas, ele alfa, nós alfamos, vós alfais, eles alfam. Vamos para mais um exemplo de pretérito perfeito. Eu alfei, tu alfaste, ele alfou, nós alfamos, vós alfais, eles alfaram. Vamos para o pretérito mais que perfeito. Nesse tempo de pretérito mais que perfeito, podemos ver que eu alfara, tu alfaras, ele alfara, nós alfáramos, vós alfarieis, eles alfaram. Agora vamos para tempo de futuro. Em futuro, do presente, diz ser que eu alfarei, tu alfarás, ele alfará, nós alfaremos, vós alfarieis, eles alfarão. Enfim, isso é só um exemplo para que possamos entender o que é tempo. Porque em Apocalipse está escrito: eu sou o alfa, o ar, primeira letra do nosso alfabeto. Eu sou o ômega, o meio do nosso alfabeto. E não precisa dizer se que ele é o Z, por exemplo. Não precisa, porque dando e confirmando ele diz o fim. Portanto, o fim é o fim. E está escrito, dizendo ele ser: eu sou alfa
e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Nós temos para escrever com alfa, o A, o ômega com o O, e fim, não precisaria colocar alguma outra palavra com a letra Z. Este exemplo é tão somente para que possamos compreender quando se diz tempo, tempo e tempo, não importando se seja passado, se seja presente, se seja futuro. Digo isso para que possamos entender que o princípio que lemos afirmando nessas duas passagens de João e Gênesis, nós tivemos a confirmação em Apocalipse. Quem que é este princípio? Vocês agora compreenderam juntamente comigo? Então nós estamos analisando o princípio de todas as coisas. Este princípio, esse tempo determinado, essa existência deste tempo. Então, se ficou alguma dúvida dentro de vocês, é bem verdade que eu não tenho o poder de colocar o entendimento, mas Deus, Ele coloca assim que nos sujeitarmos a Ele, assim que nos buscarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, pedindo a Ele entendimento, Ele nos dará. Então isso é algo que somente Deus pode nos conceder. Então, nós estamos aqui, antes de responder aquela que é a pergunta do tema, porque há pessoas que não aceitam a verdade, ou porque há pessoas que não creem. Então nós aprendemos aqui, neste princípio de criação, que era este tempo, este verbo, que não importa dizer que se foi, que já existia, que é, o que foi, então, independente de tempo ou estado, independente, Deus, Ele é Deus, Deus, Ele era Deus, independente de qualquer que seja, não existe então outro tempo, sendo que Deus ali não existia. Então, dizendo-se, Ele é o próprio tempo. Então, jamais existirá, até para que possamos compreender, jamais alguém conseguirá falar ou inventar alguma letra ou palavra que não esteja naquilo que já foi criado. Não existe nem existirá algum outro vocabulário que não esteja dentro daquilo que já existia. Portanto, ele diz e ele confirma: eu sou o alfa, o ômega e o fim. Então, nós entendemos agora o princípio de todas as coisas. Vamos terminar no verso 14, bem-aventurado, verso 14 de Apocalipse. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, também está falando nesta escritura de que o que é princípio, o que é presente e o que é fim,
também ordena que com ele só estarão os limpos e puros de coração, e os quais ficarão de fora, que são estes, os feiticeiros, e qualquer que ama a uma dessas coisas, embora uma observação, mas qualquer, à luz da Escritura também, respondendo isso que está aqui escrito, qualquer um desses tais que praticam uma dessas, que seja feiticeiro, que seja prostituta, que seja homicida, que seja idólatra, qualquer que seja uma dessas coisas, mas que não tendo o pleno conhecimento da verdade, da Escritura, ele arrependendo-se e pedindo perdão a Deus de um puro e sincero coração, ele será perdoado e será salvo. Nisso não é eu que estou dizendo, mas a Escritura Sagrada. Então todos os mesmos, qualquer que seja, mas se fizeram sem entendimento, porque quando se faz algo sem entendimento, após você conhecer a verdade, você conhecer a luz das Escrituras, então você é perdoado, você pede perdão, desde que não faça mais. Então você é perdoado, mas aquele que tem prazer, diz a palavra, qualquer que ama, comete a mentira, qualquer que ama uma destas coisas, que tem prazer também, que consente ainda aos outros fazem, ficarão de fora. E isto é para que possamos aprender mais aprofundado. Nós estamos vendo primeiro a formação da criação de Deus e de Jesus, o seu Filho. Nós estamos vendo primeiro a criação de todas as coisas. Então nós entendemos como que era o princípio, como que é o presente, como que é o futuro. Então, independente de estado, de tempo, qualquer que seja, Cristo era, Deus era, e Cristo estava com Deus. Então, independente de falar sobre qualquer que seja o tempo, e à luz desta palavra, digo a vocês que jamais, nem sequer alguma outra teoria, algum outro fundamento, pode ultrapassar, pode contender com o que está escrito, jamais. Porque aquele que diz ser tempo, existência, e tempo passado, e tempo presente, e de tempo futuro, juntamente, ele é a existência. Agora cabe a nós analisarmos a nós mesmos. Se nós enxergamos que dentro de nós há um Espírito que fala dentro de nós. Por isso que estamos vendo e aprendendo primeiro de responder a pergunta, primeiro estamos vendo a criação de todas as coisas. Talvez você entenda saber que Deus criou tudo. E quando Deus criou os anjos, ou seja, os mensageiros de Deus, ainda não tem... quando Deus está a criar os mensageiros, ainda sendo Deus a própria existência, como estamos aprendendo, sendo Deus o próprio princípio, o próprio presente, o próprio fim.
ainda não tem os planetas, ainda não existe a Terra, ainda não tem as galáxias. Então, ainda não existe esses planetas, mas quando ele cria os planetas, a Terra, as galáxias, o universo, melhor dizendo, mas quando ele cria o universo, então ele já cria os anjos. Então, mas quando depois, para que possamos entender, vamos ler Jó. Vamos ler Jó 38, 1, para que possamos entender e que eu também não quero de falar de mim jamais, mas que a cada... Vamos entender, lendo em Jó 38, versículo 1, quando Jó está a questionar a Deus por não saber quando ele se encontra no sofrimento, por ele não saber o real motivo para aquele tanto sofrimento. Ao encontrar e ao se deparar com aquele estado, ele se pergunta, porque ele quer uma explicação. Então ele questiona a Deus para saber o real motivo para tanto sofrimento, ou encontrar qual fosse ou qual seria o pecado que ele houvesse cometido. Então, vamos ler. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Então, por isso que, mais uma vez dizendo, por isso que é bom, sempre bom, estarmos andando e vivendo pela sagrada palavra de Deus, em tudo quanto formos fazermos, para não fazermos coisas sem entendimento, sem conhecimento, mas tão somente lê as Escrituras, lê todos os dias. Então, agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Porquanto, quando Jó se questiona, Deus fala para ele. Depois disso, o Senhor responde a Jó num redemoinho. E aí diz: agora cinge os teus lombos como homem. Eu vou te perguntar e você vai me responder. E isto que Deus falou para Jó também serve para nós no nosso tempo oportuno também. A pergunta, uma das perguntas, Deus pergunta para Jó: onde estava tu quando eu fundava a terra? Por isso, digo a vocês, digo a mim também, que qualquer que seja o nosso sofrimento, qualquer que seja a nossa dúvida, qualquer que seja a nossa falta de compreensão, não devemos questionar a Deus, não devemos murmurar jamais, nem se perguntar. Então, somente devemos crer e agradecer a Deus todos os dias por tudo, porque ainda mesmo de todo o estado, que todos, creio que talvez não todos, mas muitos, maior parte, conhece a história de Jó. Então Deus faz uma pergunta para ele: onde que ele estava quando
quando Deus formava aquilo que estávamos lendo aqui, aprendendo aqui agora atrás, nós estávamos lendo sobre o princípio. Nós estávamos lendo, então aprendemos aqui logo atrás o princípio, como que era o princípio, como que era o presente e como que era o fim, quem é este. Então nós aprendemos que todo esse estado de tempo, qualquer que seja, então Deus é a própria existência. Não existe nada do que foi feito sem, por intermédio dele, nada seria feito. Então Deus pergunta para Jó: onde que tu estavas quando deixe-me ver aqui como é a pergunta, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Essa é a pergunta que Deus faz para Jó. Esta pergunta se torna como resposta para... E esta pergunta que Deus faz para Jó se torna até como resposta para a pergunta do tema. Deus pergunta: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Essa pergunta serve para a pergunta que é a pergunta do vídeo, porque há pessoas que não creem ou não acreditam em Deus, em Jesus Cristo, seu Filho, porque há pessoas que não acreditam na verdade. Então Deus nos pergunta também onde nós estávamos quando Ele fez todo o universo. Então Deus quer uma resposta e Ele diz: faze-nos saber se tem inteligência. Ele também diz quem lhe pôs as medidas. Nós estamos vendo que tem medidas. Se nós sabemos, se é que nós sabemos, devemos responder a Deus. E qual seria a nossa resposta? Então, Deus pergunta: onde tu estavas quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tem inteligência, quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel. É uma pergunta sobre que estão fundadas as suas bases. Podemos ver também que tem base. Ou quem assentou a sua pedra de esquina. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Então, é no princípio. Podemos ver que é no princípio onde nós devemos nos perguntar: aonde nós estávamos? Eu pergunto para mim, nós perguntamos para todos nós, onde nós estávamos? Assim como Deus respondeu a Jó através de fazer-lhe uma pergunta. Então aqui Deus faz perguntas a Jó e para nós também, que estar já aqui Deus faz perguntas para Jó, como já falei, quando que ele está a questionar, e para nós também, que não é bom que venhamos a questionar a Deus por nada. Ou talvez pedir sinal para Deus. Não devemos ficar pedindo sinal para Deus, qualquer que seja o real motivo de algum sofrimento, algum real estado de vida. Devemos crer, ao invés de pedir sinal para Deus, devemos crer
nele, de todo o nosso ser, de todo o nosso coração. Mas não é porque ao pedir sinal para Deus, ao questionar a Deus, Ele irá nos responder através de uma pergunta, como responderam a Jó. Onde que tu estavas? Porque qual é o real motivo de tanta preocupação? Qual é o real motivo de não crer, de se desesperar? Então, vamos tão somente acreditar, porque independente de qualquer estado, Deus está a olhar para todos nós. Deus está a nos enxergar independente de qualquer situação, porque não há situação difícil para Deus. Portanto, eu não sei qual a sua resposta, mas digo-lhe que a minha resposta, eu não sei. Nesse vídeo eu respondo para Deus primeiramente, e respondo a mim mesmo, dizendo para o nosso Criador, para o nosso princípio, para o nosso verbo, para o nosso tempo, existência, princípio, presente e fim. Eu digo que eu não sei, independente de qualquer que seja, como Deus perguntou para Jó, Deus perguntar para mim, a minha resposta eu não sei. Eu sei que Ele é o princípio, Ele é o presente, Ele é o fim, e eu creio, mas onde que eu estava, eu não posso dizer onde que eu estava, eu não sei. Deus, Ele o sabe, onde nós estávamos. Então, vamos entender que a esta pergunta que Deus fez para Jó, Deus faz para nós, e a minha resposta eu não sei responder a esta pergunta de Deus. Aonde que Jó estava, aonde que eu estava, quando Deus fundava a terra, quando que Ele colocava as medidas, quando as estrelas juntas cantavam e jubilavam. Eu não posso jamais questionar, porque eu digo que eu não sei responder aonde que eu estava, aonde que Jó, aonde que nós estávamos. A esta pergunta de Deus, vamos ler Jó 9, versículo 14. Quanto menos lhe poderei eu responder, ou escolher diante dele as minhas palavras. Quem sou eu, não, então, para responder a Deus? Onde vou achar palavras para discutir com Ele? Então, está escrito em Jó 9,14, quanto menos, vamos ler a seguinte escritura, quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele, diante de Deus, ainda tentar escolher sequer as minhas palavras. Quem sou eu, então, para responder a Deus? Ou vou achar palavras para discutir com Ele, né? Possamos compreender através dessa escritura. Então Deus nos dá a resposta para a pergunta do assunto que ele tinha um anjo chamado. Agora vamos passar para um pouco mais adiante, não esquecendo que nós entendemos o princípio
o princípio que é Deus, que é o verbo, que é o estado de tempo, que é a existência de um tempo determinado. Então, independente que seja, que foi, que é e que será, independente, Deus era, Deus é e Deus será. Então, Deus nos dá a resposta para a pergunta do assunto, a qual ele tinha um anjo. Agora nós vamos passar um pouco para outra parte, até chegarmos na resposta para esta pergunta deste tema. Ele tinha um anjo, como creio também que uma maior parte, talvez não todas, mas creio que talvez inúmeras pessoas, nossos semelhantes no mundo, ou quase todos, eu creio que também todos saibam, louvado seja a Deus, que todos saibam que ele tinha um anjo chamado querubim, chamado querubim da guarda. Vamos ler, para isso que estou dizendo, Ezequiel 28, 14, porque eu não quero de falar de mim mesmo, jamais responder alguma pergunta de meu próprio pensar, de meu próprio falar, mas à luz das Escrituras. Após isto que estamos lendo, agora vamos para a parte em que Deus tinha um anjo, o qual era chamado de querubim da guarda. Vamos entender. 28:14 de Ezequiel. Está escrito: tu que eras querubim ungido para proteger, para proteção, e te estabeleci. Digo a vocês que convido a prestar bastante atenção, embora o vídeo fica bastante longo, mas não tem jamais sequer como responder a uma pergunta, a não ser bem detalhadamente, para que possamos aprender. Então Deus aqui falando pela sua palavra, nesse testamento escrito, de que ele tem neste tempo anjo ungido, escolhido para proteção, o qual ele estabelece, ele estabeleceu no Monte Santo de Deus. Vamos continuar lendo. Estavas no meio das pedras afogueadas. No Monte Santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava. A leitura da seguinte forma, vamos ler novamente. Lendo novamente, tu que eras querubim ungido para proteger, te estabeleci no Monte Santo de Deus. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Estamos vendo de que Deus tem, neste tempo, princípio, Deus tem anjo escolhido, anjo ungido para proteção, para estabelecimento, para guarda. Então, Deus escolhe para
E no Monte Santo de Deus, ele estava no meio das pedras afogueadas andavas. Diz ser que a palavra afirma que há perfeição neste ser, há uma perfeição nos seus caminhos, desde o início da criação, porém até um dia em que Deus achou iniquidade neste ser. Continuando lendo no versículo 16, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado. Ou seja, desrespeitado, faltado o respeito. Deus lança fora, para que possamos entender se é que eu tenho direito em proteger alguém, mas alguém, depois de um certo tempo, acha pecado em mim, acha iniquidade, ou qualquer que seja, outra coisa parecida, alguém que tem autoridade sobre mim, encontra em mim algo que é desrespeito. Então essa pessoa, essa autoridade vai me lançar fora desrespeitado, porque eu tenho cometido, faltado o respeito, então não há merecimento para mim. Portanto, este ser havia cometido pecado, está escrito, haveria se corrompido o seu interior, foi encontrado violência, o qual foi lançado, profanado, desrespeitado, fora do monte de Deus, e te farei perecer. Fora do monte de Deus, ele foi profanado, e te farei perecer. Ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Então, Satanás, que no hebraico possamos compreender também, quer dizer, no hebraico, adversário, ele deixou se elevar o coração dele, porque tinha ganhado autoridade grande concedida por Deus. Disso que eu digo, autoridade de proteção, de estabelecimento. Então, deixou se elevar o seu coração, digamos, nossas palavras, tinha ganhado autoridade grande concedida por Deus, porém deixou se engrandecer. Vamos ler um pouco mais, Jó 28, 17, para que vocês possam ver que não estou falando de mim mesmo, mas para que possamos chegar lá naquela resposta para aquela pergunta, começando do início. Então, para isso que estou dizendo, não eu falando, mas não eu dizendo, mas de mim mesmo, mas falando à luz da palavra. Jó 28, 17, está escrito: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então, esta escritura tem falado sobre o qual ser deixou se corromper, deixou se engrandecer por causa da sua formosura, por causa do seu resplendor. Então, estamos falando de alguém que tinha um porte grandíssimo,
Então, após se corromper, se engrandecer por causa dessa autoridade, ele pecou, ele cometeu iniquidade, cometeu violência. Então, após o pecado do querubim da guarda, Deus tira ele e lança fora do céu. Estamos vendo, estamos entendendo com isso. Então, já que ele não tendo mais direito nenhum desde o dia em que ele pecou, ele tem. Então, o que estamos entendendo com isso? De que desde o dia que ele pecou, daí ele começa a criar, ter intenção mal sobre a criação de Deus. Vemos aí, após ele ser achado, diz a Escritura, iniquidade dentro dele, ele é lançado, ele é perdido o cargo, melhor dizendo, no nosso falar, para que possamos compreender mais. Ele perde ali o seu cargo, a sua autoridade que ele tinha, não tem mais. Então ele é lançado fora. Então, já que ele não tendo mais direito, desde o dia em que pecou, ele tem a intenção em destruir a criação de Deus. Ele tem a intenção de trabalhar contra, de destruir, melhor dizendo, a criação de Deus, e por causa dessa atitude dele, ele é ele passa a ser chamado de Satanás, o que no hebraico quer dizer adversário. Ele passa a se tornar um adversário de toda a criação do universo. Agora, eu te pergunto, nós nos perguntamos, um ser que tem essa tamanha autoridade, é perdida essa autoridade? Você não acredita e nós não acreditamos que ele tentará realmente trabalhar para destruir toda a criação, toda a formação e planos de Deus, e ser, melhor dizendo, diretamente, ser um adversário? Eu acredito que sim. Então, acredito que ele se tornou adversário e trabalhará principalmente na mente humana para desviar as pessoas deste livro, de que as pessoas andem por essa escritura. Então, ele passa aí a tentar destruir os filhos e as filhas de Deus. O seu principal foco é fazer que até não acreditem em Deus. Eu digo que seja o seu principal foco, o seu principal intuito, o seu principal e escolha mais fundamental seja fazer com que os filhos de Deus rejeitem a Deus. Digo a mim também, a todos nós, que o real motivo deste que se tornou adversário é distanciar, afastar-nos daquele que criou todos nós. Melhor dizendo, do nosso próprio Pai. Ou seja, ele não tem mais direito e nem quer que nós tenhamos, se formos parar para pensar. Por isso ele fará de tudo para desviá-los
de qualquer um de nós de conhecer a Deus melhor entender. Ele fará de tudo para que possamos se afastar e impedir que venhamos ter uma compreensão com Deus. Ele fará de tudo, mas depende verdadeiramente de nós. Digo-lhe que abraçamos, melhor dizendo, né? Abraçamos-nos a palavra e andemos-nos por ela dia e noite. Porque com isto, e cremos em Deus, porque mesmo que façamos isso, devemos crer, porque aí jamais Ele conseguirá impedir que possamos se desempenhar e andar no caminho de Deus. E mais, eu havia dito que era um assunto que preocupa esta pergunta, porque quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Então, se eu vou compreender as palavras de Deus, eu devo, através deste assunto, eu vou fazer um exame de consciência, que quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso está escrito em João 8,47. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então, disse eu que preocupa, porque se eu não tenho e não quero escutar, devo me preocupar, porque algo tem me tirado a vontade de escutar as coisas de Deus. Então, devo me preocupar por isso. Será que é somente eu ou tem algo obscuro por trás de tudo isso que quer me impedir de não ouvir as palavras de Deus? Então, devo me preocupar com isso. Vamos ler Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Portanto, Deus criou o homem de uma forma geral, a sua própria imagem, diz a Escritura. Agora vamos, eu lá atrás falei e dei um exemplo para que possamos entender o tempo, a existência de princípio, meio e fim, confirmado no Apocalipse que lemos. Então agora eu vou dar um outro exemplo. Diz a Escritura em Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Gênesis 26, versículo 26, versículo 27 também. A imagem de Deus o criou. Agora eu vou dar um exemplo que pegamos um espelho. Pegue um espelho. Isso eu digo para você que certamente alguém até chegou a comentar
um comentário, mas eu compreendo, porque um comentário dizer-se que semelhantemente não acredita em nosso Pai, mas eu compreendo, porque eu fico com o que está escrito nas Sagradas Escrituras e sobre o real motivo de, se é que alguém não crê, também o princípio testificou neste livro também. Agora eu dou um exemplo. Pegamos principalmente você que por alguma teoria, por alguma convicção, ou por algum ensinamento errado que você aprendeu, que te passaram, independente disso, eu digo a você que não acredita na verdade, pegue um espelho, se tem um espelho em casa, pegue um espelho, porque a palavra de Deus está escrita. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. E sendo Deus, ele criação dele, ele faz o homem, dizendo e dando a qualidade, que é a sua imagem e semelhança. Digo a você que pegue um espelho e ponha na sua frente e tente negar que você não existe, a você que não acredita. Igualmente a esta pessoa que comentou, mas jamais cabe me falar de mim mesmo. Não quero jamais que pensem que estou falando de mim, mas à luz das Sagradas Escrituras estou a responder a esta pergunta. Se você não crê na verdade, pegue um espelho e tente negar o que está escrito em Gênesis 1, 26 e versículo 27. Está escrito. Eu gostaria que, se é que pudesse, conseguisse me mostrar, fazendo esse exemplo, pegando um espelho e negando-se enxergar, dizendo ou mostrando para mim que você não se vê no espelho, porque a Escritura diz que Deus fez sua semelhança, sua imagem e semelhança. Então, se eu tenho que não acreditar e pegar um espelho e se pôr na minha frente, eu realmente não enxergar nada, com certeza eu não existo. Então, se eu não existo, se eu não ir a me enxergar num espelho, aí sim eu lhe dou e acredito que você está certo, mas se realmente você põe um espelho na sua frente e você se ver, eu nunca haverei de concordar com você, mas tão somente orar por você para que chegue ao pleno conhecimento do que está escrito. Porquanto Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Então, já que fizemos esta prática de exemplo, pegar um espelho e tentar não se enxergar no espelho, tente tocar você então, um outro exemplo, tente tocar em você mesmo, tente palpitar você,
Se você não conseguir sentir você, você não existe. Então, jamais você pode acreditar que quem te formou vai existir. Então, esse é um exemplo que eu digo a você. Que se você tocar na sua pele e você sentir que você existe, você jamais poderá duvidar da existência do teu, do meu, do nosso Criador, o qual nos faz a pergunta: onde tu estava? Onde nós estávamos quando Deus fundava, colocava as bases, as medidas, onde nós estávamos? A minha resposta é: eu não sei. Não sei a sua, mas a minha eu não sei responder. Então, tentando nos tocar o nosso próprio corpo e nos sentirmos, então jamais alguém pode negar a si mesmo, porque ao dizer que você não crê, você pode abrir a boca e dizer, mas você, em outras palavras, você está negando a sua própria existência. E ao sair nas ruas, as pessoas te olharem e você ver que as pessoas estão falando com você, ao ver que as pessoas estão te olhando, nessa atitude que você não crê, as pessoas estão dizendo que elas estão te vendo, que você existe. Então, se eu existo, se nós existimos, então há o Criador de todo o universo que existe. Então, por que não crer? Se nós cremos na nossa própria existência, se nós conseguimos nos tocar, nos ver no espelho, então não há explicação, nem teoria, jamais sequer, em cima dessa terra, embaixo dessa terra, não existe algo que possa desmentir o que está escrito aqui. Não há jamais algo que possa ir contra o que está escrito. Bom, se acho que sei de alguma coisa, poderei então responder. Se eu acho que sei de alguma coisa, poderei responder o contrário em Ezequiel 37, também versículo 3. Está escrito: e disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Melhor dizendo, a pergunta que Deus faz para Jó, que eu não sei responder, a minha resposta é: eu não sei. E também outra pergunta para todos os que não creem. Esta é a pergunta, mais uma outra pergunta que Deus faz. E disse em Ezequiel 37:3, filho do homem, porque filho do homem, porque Deus diz em primeiro capítulo de Gênesis 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e ele diz, filho do homem, 37, versículo 3 de Gênesis, chama de filho do homem. Então, ele é o teu, o meu e o nosso Pai. Mas a pergunta é também para todos os que não creem, responder, filho do homem, poderão viver estes ossos? Você que não crê vai em algum lugar, em ossos secos. Deus, ao ver, saiba de que Deus te pergunta, poderão viver estes ossos?
Mas, ou então, se você tem a contender ainda com tudo isso, com todo esse exemplo que eu tenho de dar esse exemplo, de você pegar um espelho, negar a sua existência, tentar não se ver, você pegar, ou imagina um alicate, tentar apertar a sua pele, tentar não sentir dor. Todos esses exemplos, você falar que você não sente, que você não se vê, você afirmar isso, você nega a sua própria existência. E para isso precisaria que ninguém te vê. Por isso, aí todos poderiam acreditar que não há existência. Mas enquanto a quem quer que seja que não crê, olhar no espelho, tentar se tocar, sentir dor, está tão somente negando a si mesmo. Mas jamais digo isso, porque possivelmente seja por providência daquele que lemos aqui atrás, aprendemos agora atrás, de que ao ser perdido todo o seu cargo, todo o seu poder de proteção, ele perdeu, então, sendo perdido, passou a ser contra Deus e trabalhar para desviar os filhos de Deus de conhecer a Deus e de se chegar a Deus. Então, eu jamais irei contra a você, meu irmão, meu semelhante, meu parecido. Então, jamais, mas digo-lhe tão somente que isto é de procedência maligna e que tão somente quer fazer negarmos a nós mesmos. Mas, ou então, quem és tu? Esta é uma outra pergunta. Se mesmo em cima de tudo isso ainda tem alguém que tende a debater, outra observância que meu canal, gravando esses vídeos, jamais é para debater com ninguém, porque não debato, não outra coisa parecida não faço jamais, porque nós tendo a verdade, não precisa. E debate não é bom, porque gera contenda, inimizade, outras coisas, mas tão somente devemos orar uns pelos outros, porque a luz da verdade quem dá é Deus, a luz do conhecimento quem dá é Deus. Então, vamos ler mais um pouco, porque talvez em cima de tudo isso alguém ainda quer ficar acima e ter teorias, ter alguma coisa para dizer. Vamos ler Romanos, porque antes de lermos, estamos lendo Ezequiel 37, 3, e disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E podemos ver uma pergunta, mas ou então, podemos fazer uma pergunta, mas ou então, quem és tu? Vamos ler Romanos 9:20. Mas ó filho do homem, está escrito, mas ó filho do homem, mas ó homem, lendo novamente, perdão, mas ó homem, quem és tu
que a teus replicas? Esta é uma pergunta. Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou assim: por que me fizeste? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Mas também tem explicação para o porquê. Também tem explicação para o porquê. Lendo novamente, Romanos 9:20. Mas, ó homem, quem és tu? Uma pergunta. Quem és tu? Diz-me, quem és tu? A Escritura, Deus, nos pergunta a quem quer que seja que tende a discordar de tudo isso, deve-se dizer quem que é para Deus. Deve-se dizer quem é para o princípio. Porque está pedindo em Romanos 9:20, mas ó homem, que és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um para honra e outro para desonra? Mas também tem explicação para por que há pessoas que não acreditam e nem aceitam. Agora vamos chegar no assunto. Depois de um vídeo longo, vamos começar a ir para a pergunta. Porque há pessoas que não aceitam a verdade. Vamos ler 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus escrito, não com D maiúsculo, uma observância, o Deus deste século, Deus com D minúsculo, está referindo o Deus deste século, não o Deus do princípio, do presente e do fim. O qual o Deus deste século cegou, está falando que cegou os entendimentos dos incrédulos. Por isso digo e disse eu, que não tenho eu de nada contra a você que não crê, mas o Deus deste século. Então, estamos falando sobre o Deus deste século cegar o entendimento para que tudo que fomos falando agora atrás, estávamos vendo, este qual tenta e luta contra a criação e os planos de Deus para nossa salvação, estando escrito da seguinte escritura, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou. Então, ele cega os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeças a luz. Então, portanto, os incrédulos não são os seus próprios possíveis culpados de vocês não crer, mas se sujeitando a qualquer um que quer que seja, se sujeitando a Deus, ele pode
nos dá o pleno conhecimento da verdade, porque justamente como aprendemos o princípio, como que foi, e que Deus criara o guardião, o querubim da guarda, o querubim da guarda protetor. Então, este ser, nós vemos que ele havera pecado, havera deixado se corromper o seu coração. Então, deixou entrar iniquidade, violência, tomando Deus aí a atitude de não deixar isso permanecer mais consigo, mas sim lançando isto fora, o qual daí então passou a ser adversário contra tudo, melhor dizendo, contra tudo e contra todos os filhos e filhas de Deus. Agora, lendo uma explicação para isso que estamos vendo, em 2 Coríntios 4,4, no qual o Deus deste século cega, esta escritura diz que se ele cega o entendimento dos que não creem, para que não lhe resplandeça a luz, o conhecimento, para que o conhecimento não chegue a qualquer que seja um de nós, a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vamos ler novamente João 8,47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Então digo isso porque disse que haveria de se preocupar com isso. Então, se qualquer um que seja tende a ainda contender a Escritura, e Deus ele quer nos que nós falamos para Ele, qualquer que seja, a todos quanto não creem, mas se não crê, deve uma explicação, e a explicação é dizer quem é você, e dizer também onde que você estava, quando Deus formava e fazia os fundamentos da terra, quando Deus criara o mundo, melhor dizer, quando Deus criara o mundo. Então, se tem uma explicação para tudo isso, então deve se pronunciar. Igualmente, eu estou a dizer, a minha resposta, eu não sei, e jamais saberei, e jamais buscarei palavras para dizer para Deus aonde que eu estava e quem que sou eu para replicar a Deus. Portanto, chegamos a mais um final desse vídeo. Eu peço a vocês que continuem a assistir, não deixem de assistir os vídeos de acordo com as Sagradas Escrituras. E a resposta agora, vamos para a resposta, responder a pergunta: por que há pessoas que não aceitam a verdade? Respondendo de acordo com a palavra de Deus, a resposta é: porque o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho da glória de Cristo não resplandeça sobre eles. Esta
é a resposta para esta pergunta. Portanto, se você gostou deste vídeo, te peço que compartilhe para que principalmente possa chegar aos mais humildes, simples, mas dizendo melhor, cheguem a todos. E se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, como falar mais uma vez, em observação, não debato com ninguém. Lembrando novamente, nossos vídeos não é para criticar, nem para mencionar sequer nome de religiões ou alguma outra, quer que seja, ou algo semelhante a isso, mas tão somente para responder algumas perguntas de acordo com a Sagrada Escritura. Este foi o vídeo de hoje. Um grande abraço para nossos inscritos do nosso canal. Grande abraço no coração de cada um de vocês. Grande abraço. Humildemente receba nosso abraço, nosso carinho, de um puro e sincero coração. E a você que ficou a assistir esse vídeo, grande abraço para você e faço o convite, se inscreva no nosso canal. A você que entrou para verificar, grande abraço para você, grande abraço para nossa inscrita de Frutal, Minas Gerais, João Pessoa, na Paraíba também. Grande abraço para nosso inscrito de São Paulo, estado de São Paulo, e todos os outros estados que não venhamos a lembrar. Perdoe-nos, mas receba aqui o nosso carinho de um puro e sincero coração. E que a paz de Deus, ela esteja com todos nós, hoje e sempre, como foi desde então, anteriormente, tem sido até hoje.